Na casa de meu pai há muitas moradas. Assaz misteriosas são estas palavras de Jesus. E mais enigmático ainda é o contexto em que elas foram proferidas. Segundo a velha rotina, deveríamos, nesta ocasião, arvorar-nos em advogados na pluralidade dos mundos habitados, entre aspas, e apresentar o Nazareno como patrono dessa ideia avançada. Entretanto, outro assunto bem mais importante nos interessa. Na última ceia, quando os discípulos estavam tristes por causa da próxima partida do querido Mestre, ele os consola com estas palavras, aspas, em casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, vou-lo teria dito, eu vou para vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que vós estejais onde eu estou, fechar aspas, ponto. O discípulo místico, João, foi o único a registrar esse tópico. Ele, o clarividente, deve ter penetrado no sentido profundo dessas palavras. Jesus consola seus discípulos com a afirmação de que em casa de seu Pai, no universo de Deus, há numerosas moradas, ou, como diz o texto grego, mansões, entre aspas, ou paradas, entre aspas, entre parênteses, monai. Quer dizer, estágios ou lugares de permanência onde o homem possa viver, mesmo fora do seu corpo material. Não sabemos se Jesus se referiu a lugares físicos, como planetas, astros, para onde o homem seja transferido depois de deixar este planeta Terra, ou se falou em estados de consciência ou modos de ser, sem nenhum plano material. Em todo caso, o Nazareno afirma duas coisas importantes. Primeiro, depois de perder o seu invólucro físico, o homem não cai no vácuo do nada, como pensam os ingênuos materialistas de todos os matizes. Segundo, que o homem, depois de abandonar o corpo material, não entra num estado definitivo, como opinam certos teólogos eclesiásticos. Afirma o mestre que as moradas são muitas, insinuando que o homem, liberto do corpo, entrará numa zona correspondente ao estado da sua evolução ou vibração espiritual. Se, por exemplo, considerarmos a nossa Terra como a morada, entre aspas, de vibrações grosseiramente materiais, ou seja, de baixa frequência, consoante o corpo físico e seus derivados, poderíamos considerar o mundo após morte como uma sucessão de diversos tipos de frequência vibratória, astral, mental, espiritual, etc. O homem liberto do corpo material não está, ipso facto, livre das tendências materiais que predominaram em sua vida terrestre. A morte não faz dele o que a vida não fez. O simples fato físico da separação do corpo e da alma, processo negativo, nunca poderá ser causa de uma evolução espiritual. O efeito não é maior que a sua causa, diz a lógica. Um processo material não produz efeito espiritual. Por isso, pode um homem sem corpo físico ser tão materialista no além como o materialista foi no aquém. E, como essa obsessão da matéria é essencialmente ilusão e infelicidade, pode o desencarnado ser iludido e tão infeliz como foi dentro do seu corpo material? A grande libertação, penhor de felicidade, é um processo de lento e constante crescimento.
um paulatino afastamento do erro e a uma progressiva aproximação da verdade. A luz da verdade amanhece na razão direta em que as trevas da noite desaparecem. Essa libertação é um caminho estreito e uma porta apertada, cujo termo final é a, aspas, entrada no reino de Deus, fechar aspas, ponto. Se o homem, aqui na terra, se habituar a viver fora da matéria, embora ainda esteja preso ao corpo material, criará dentro de si um ambiente propício para se sentir, entre aspas, em casa, no mundo imaterial, e a separação objetiva do seu invólucro físico não será algo novo, desconhecido ou até trágico, como é para os analfabetos do mundo imaterial. Pois esse homem que vivia na matéria sem ser matéria já está subjetivamente desmaterializado. O seu verdadeiro habitat é o mundo imaterial. O seu verdadeiro eu habita há 10, 20, 50 anos, para além das estreitas grades do seu ego ilusório. Esta desmaterialização subjetiva, dentro da materialidade objetiva, é o que os místicos chamam a morte mística, entre aspas. Paulo afirma que ele, aspas, morre a cada dia, fechar aspas, e por isto vive tão intensamente que pode afirmar que já não é ele, seu ego humano, que vive, mas sim o seu eu divino, o seu Cristo. Quem se habituou a morrer espontaneamente não se horroriza quando a morte o vem matar compulsoriamente. Aliás, o único remédio eficaz para neutralizar plenamente o horror à morte compulsória é esse exercício da morte voluntária. Aspas, semelhante cura semelhante, fechar aspas, diz a homeopatia. E esse princípio vale também aqui. Morte cura morte. A morte compulsória se cura com morte espontânea. Aspas, para que vós estejais onde eu estou, fechar aspas. Estas palavras fazem ver que o homem pode chegar às alturas onde o Cristo está. Potencialmente, todos somos Cristos, entre aspas. Atualmente, um só chegou a ser o Filho de Deus, o homem completo, integral, o Filho do unigênito de Deus. Aspas, o sangue de Cristo nos libertará de todo o pecado, fechar aspas. Se o nosso sangue chegar a ter a pureza e a vibração espiritual que teve o sangue de Jesus, seremos libertos de todo o pecado, porque o sangue do tipo do sangue de Jesus não tem tendências contrárias ao Espírito de Deus, o Divino Logos que crismou, entre aspas, ou cristificou, entre aspas, o humano Jesus, penetrou a tal ponto o sangue dele que este se tornou perfeito e dócil, veículo do Espírito de Deus. Aspas, eu vos prepararei um lugar, fechar aspas. Estas palavras de Jesus nos põem em face de um grande mistério. O que quer dizer, aspas, prepararei um lugar? Fechar aspas. Evidentemente, não se trata de preparar um lugar como quem prepara uma sala de festa, dispondo devidamente as cadeiras para os convidados se sentarem. As tais moradas, entre aspas, não são lugares físicos, mas estágios evolutivos da consciência e experiência humana. Logo, essa preparação não pode ser um arranjo físico, local, geográfico ou astronômico em algum recanto longínquo do universo. Mas, como pode alguém preparar a evolução espiritual de outro? Em primeiro lugar, ninguém pode transferir a outra a sua própria experiência íntima.
Nem Jesus o conseguiu, relativamente a seus discípulos. Mas, apesar disto, pode o Mestre preparar seus discípulos no caminho da sua evolução ascensional? E essa preparação pode ser feita de dois modos. 1. Por meio de palavras audíveis que atingem os sentidos, passam para a inteligência e, indiretamente, influem sobre a alma. 2. Por meio de vibrações ou auras invisíveis que irradiam sem cessar do homem espiritual e envolve o discípulo, formando ambiente propício para que a sua espiritualidade latente se desabroche em espiritualidade manifesta. Assim como os raios solares despertam na semente viva o princípio vital dormente e fazem nascer a planta. Essa vibração ou verbo, essa aura, esse sopro ou hálito do Cristo também se chama Espírito Santo, isto é, sopro universal. Uma vez que essa aura propícia cerca o homem, se ele for divinamente acessível e permeável para essa vibração, começa ele a compreender, por uma espécie de iluminação interna, o que, outrora, não compreendia. Toda verdadeira compreensão é uma iluminação, uma revelação de dentro, e não uma persuasão ou um impacto de fora. Enquanto o Jesus visível estava com os discípulos, confiavam eles nessa presença material. Depois, quando esta lhes faltava, começaram a desenvolver em si a receptividade espiritual, que culminou nos gloriosos acontecimentos dos Pentecostes. Trecho do livro O Triunfo da Vida sobre a Morte. Huberto Roden, terceira edição, editora Alvorada.